E se um dos textos mais potentes sobre justiça social, sobre hipocrisia política, não fosse um manifesto moderno, mas sim um pergaminho de quase 3.000 anos? Hoje, a gente vai mergulhar no livro de Amós. E vamos olhar para ele não só como um texto religioso, mas como um comentário social e político que, sinceramente, é de uma relevância absurda até hoje. Ok, vamos começar por aqui. A figura central dessa história toda, o Amós, ele faz questão de dizer logo de cara que não faz parte da elite, nem religiosa, nem política. Ele não era um sacerdote de carreira, nada disso. Ele era um pastor, um agricultor. Em outras palavras, um outsider. E é exatamente essa posição de quem vê de fora que dá à sua mensagem um poder tão explosivo. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que um homem comum, vindo do campo, conseguiu peitar o poder, a riqueza e a religião de uma nação inteira? A resposta, a gente vai ver, está na estrutura genial e na coragem implacável da denúncia que ele faz. Vamos entender como ele construiu esse argumento passo a passo. Amós começa de um jeito muito, mas muito inteligente. Ele não aponta o dedo direto para o seu povo. Não. Primeiro, ele começa uma série de condenações contra as nações vizinhas de Israel. Dá para imaginar a cena? O povo ouvindo e, claro, concordando. Isso mesmo, esses são os nossos inimigos. Eles merecem a punição de Deus. E ele começa num ritmo quase poético, listando os crimes. Primeiro, ele aponta para Damasco, acusando a nação de uma brutalidade desumana na guerra. Logo depois, ele se vira para Gaza, condenando o tráfico de populações inteiras, algo terrível. Então, para Edom, por um ódio que não acaba, um ódio contra um povo irmão. Ele vai construindo um consenso, sabe? Fazendo todo mundo balançar a cabeça e concordar. E é aí, bem nesse ponto, que a armadilha se fecha. E aqui tá a genialidade da coisa toda. Depois de fazer todo mundo concordar com a punição dos outros, ele vira o holofote com tudo direto para Israel e Judá. A profecia, na verdade, nunca foi sobre eles. Sempre foi sobre nós. A denúncia mais pesada, a mais dura, ele guardou para o seu próprio povo. E isso leva a gente direto para o coração da mensagem de Amós. Os crimes de Israel, segundo ele, não tinham a ver com rituais religiosos feitos de forma errada. Não, os pecados eram sociais, eram profundos. A corrupção não estava no templo, estava nas ruas, nos tribunais. Olha, a lista é específica e é devastadora. Ele fala de exploração econômica, onde os pobres são vendidos por dívidas mínimas, coisa de um par de sandálias. Fala da corrupção na justiça, onde os vulneráveis não têm a menor chance. E denuncia um luxo que é construído em cima do sofrimento dos outros. Para Amós, essa é a verdadeira ofensa a Deus. Aqui, Amós apresenta uma ideia que, para a época, era radical. Ele cria um contraste direto. Deus não está nem um pouco interessado em cerimônias religiosas cheias de pompa se a sociedade que pratica tudo isso é injusta. As festas, os sacrifícios, os cânticos, tudo isso vira só um barulho irritante se não vier junto com ações justas de verdade. E aqui a gente chega na frase mais famosa e, sem dúvida, mais poderosa de todo o livro. É uma das declarações mais potentes sobre justiça social que já foram escritas. A imagem é muito clara. A justiça não pode ser um pingo d'água, um gesto raro. Ela tem que ser uma força constante, incontrolável, que purifica tudo como um rio que nunca, nunca para de correr. Bom, depois de expor todos os crimes, Amós passa a descrever as consequências. E ele faz isso usando uma série de visões simbólicas e bem assustadoras. A mensagem aqui fica sombria. O julgamento deixa de ser uma ameaça distante para se tornar uma coisa inevitável, que está prestes a acontecer. As visões vão crescendo em intensidade. Começa com uma praga de gafanhotos, depois um fogo que consome tudo. Nessas duas primeiras, Amós ainda intercede e o julgamento é adiado. Mas a partir da terceira visão, não tem mais volta. O ponto de virada é a visão do prumo. A imagem é simples, mas muito poderosa. Pensa num construtor que usa um fio de prumo para ver se a parede está retinha, na vertical. Deus faz isso com Israel. Ele coloca o prumo do lado da nação e o resultado é claro. A nação está torta, desalinhada, corrompida. A conclusão, então, é inevitável. Uma estrutura torta não tem conserto. Ela precisa ser demolida. O veredito é final. Com o julgamento já decidido, Amós vai detalhar qual vai ser a punição. E ela é tão severa quanto os crimes que a causaram. Não se trata de uma correçãozinha, mas de uma destruição quase completa. A linguagem é brutal, é direta. A imagem é de um colapso total, de onde não há escapatória.
Não importa onde tentem se esconder, seja no céu, na terra, no fundo do mar, o julgamento vai alcançar. A segurança que eles achavam que tinham era só uma ilusão. Mas olha, talvez a punição mais assustadora não seja nem a física. Amós descreve uma fome espiritual, uma sede de orientação, de sentido, de alguma conexão com o divino. No meio do caos, as pessoas vão procurar desesperadamente por uma palavra de esperança, de direção, e só vão encontrar silêncio. É o abandono total. E bem quando tudo parece perdido, quando a destruição é descrita como algo absoluto, final, o livro dá uma virada de 180 graus. Nos últimos versículos, depois de tanta escuridão, surge um facho de luz, algo completamente inesperado. Das cinzas da ruína completa, aparece uma promessa de restauração. E repare bem, ele não fala em reconstruir um palácio, mas a cabana arruinada. É uma imagem de um novo começo, um começo humilde, mas sólido. E o foco dessa restauração é fascinante. Não é sobre poder militar nem riqueza extravagante, justamente as coisas que levaram à corrupção. A promessa é de uma vida simples e segura. Reconstruir as cidades, plantar vinhas, colher os próprios frutos e, o mais importante, nunca mais serem arrancados da sua terra. É uma esperança baseada na estabilidade e na justiça, não na opressão. E isso, claro, leva a gente para a reflexão final. A denúncia que Amós faz contra a hipocrisia religiosa, a exploração dos pobres, a corrupção da justiça, parece que foi escrita ontem. O livro nos força a perguntar em que momento a religiosidade vira uma cortina de fumaça para a injustiça e o que significa de verdade buscar uma justiça que jorre como uma fonte. A mensagem daquele pastor de Tecoa continua nos desafiando e muito até hoje.